Bom dia, quinto ano, tudo bem? Na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos começar fazendo as correções aqui das atividades do dia 4/8, que foi exercício de revisão no caderno. E nós vamos estudar também sobre materiais magnéticos nas páginas 16 e 17 da apostila, para a gente fazer as atividades da página 57 do CA. Então, vamos começar aqui com as correções. As duas propriedades gerais que todo material possui é massa e volume. Massa é a quantidade de matéria que um objeto apresenta, a quantidade de matéria que forma esse objeto. E essa matéria, essa massa, pode ser medida por meio de uma balança. É aquilo que é calculado em quilograma, grama, miligrama. Já o volume é o espaço que o objeto ocupa, o espaço que ele ocupa em determinado lugar. A propriedade que define se um objeto flutua ou afunda é a densidade. Quais objetos flutuam na água? Os mais densos ou os menos densos que a água? Os que flutuam são os menos densos que a água. Já os que afundam são aqueles que são mais densos que a água. Agora sobre o empuxo. O que é o empuxo? É uma força que existe na água que age no sentido contrário à força-peso de um objeto. Então, a força-peso ela vem de cima para baixo, a força empuxo vem na água de baixo para cima. E qual é a relação entre o formato do objeto e o empuxo? É o seguinte, pessoal. Quando um objeto está em formato de barco, de canoa, de concha, ou seja, mais abertinho, tendo ar dentro, esse objeto, nesse formato, desloca uma quantidade de água maior. E essa quantidade de água maior deslocada faz com que a força empuxo fique maior do que a força peso. Então, dessa forma, a força que vem de baixo para cima fica maior e, com isso, o objeto flutua. E sobre a solubilidade, quais substâncias flutuam ou afundam? Aquelas que são solúveis em água ou as insolúveis em água? As substâncias que podem afundar ou flutuar na água são as insolúveis. Por quê? Porque as solúveis se dissolvem na água, então ela não vai nem boiar e nem afundar. Já as insolúveis, elas flutuam ou afundam. Quando são mais densas que a água, vão afundar, que é o exemplo da pedra. E quando são menos densas, vão flutuar, como o óleo. Assim a gente termina as correções. Agora vamos para o estudo da apostila. Aqui na página 16, a gente vai começar a estudar sobre os materiais magnéticos. Vocês com certeza já viram algum ímã, não é verdade? Como esse aqui da imagem, ou como alguns outros que têm outros formatos que a gente já vai ver na página seguinte. Alguns materiais têm a capacidade de ser atraído por ímãs. Esses materiais são o ferro, o aço, o níquel e também alguns outros materiais que têm uma propriedade especial de ser atraído por ímãs, porque são chamados de materiais magnéticos. Então, todo material que for magnético, ele tem a capacidade de ser atraído por ímãs. Porém, existem materiais metálicos que não têm essa propriedade de ser
magnético, como, por exemplo, o alumínio, o ouro, a prata e outros materiais. E também aqueles materiais que não são metálicos, como, por exemplo, o plástico, a madeira, o vidro. Esses materiais não são atraídos por ímãs, não são magnéticos. E a propriedade dos ímãs de conseguir atrair os materiais que são classificados como magnéticos ou também atrair outros ímãs é a propriedade do magnetismo. E os ímãs, eles têm várias características. Vamos olhar aqui agora. Todo ímã tem duas regiões, que a gente chama de Polo Norte e Polo Sul, mas esses nomes também podem ser substituídos por Polo Negativo e Polo Positivo. Nós não conseguimos saber, olhando, qual é cada polo. Aqui nos desenhos, nós só temos essa marcação para a gente saber que de um lado é o polo negativo e do outro lado é o polo positivo, ou então o polo norte e polo sul. Mas olhando, pegando um ímã na mão e olhando, a gente não consegue diferenciar esses dois polos, tá bom? Nós também não conseguimos ver a força magnética desses ímãs. A gente só consegue sentir os seus efeitos. Ou seja, se a gente pegar um ímã e aproximar de algum material que seja magnético, como o aço, por exemplo, desse clipe, nós conseguimos sentir a força desse magnetismo. Ou seja, quanto mais a gente se aproxima desse clipe, mais ele é atraído para o ímã. A atração é mais forte, então, quando está mais perto. E se a gente aproximar dois ímãs, a gente vai perceber que tem hora que eles se atraem, grudam, e tem hora que eles se afastam, ou seja, se repelem. Por que acontece isso, pessoal? Com certeza, vocês já escutaram uma frase muito famosa que diz que os opostos se atraem, não é verdade? Isso tem relação com os ímãs, ou seja, os ímãs vão se atrair quando a gente tiver o Polo Norte de frente para o Polo Sul. Então, aí vai acontecer essa atração. Já se a gente posicionar, como aqui nessa imagem de baixo, Polo Norte com Polo Norte, vai acontecer isso aqui, ó, o inverso. Eles vão se repelir. A mesma coisa acontece se a gente colocar Polo Sul com Polo Sul. Não vai acontecer a atração, vai acontecer um distanciamento, que a gente diz que eles vão se repelir, se afastar. Aqui embaixo agora, nós temos o que é chamado de campo magnético, que é o espaço ao redor do ímã que acontece essa força de atração. Veja só, a gente não consegue ver o campo magnético, mas a gente sente os seus efeitos, que é onde se repele e onde se atrai. Então, se vocês observarem aqui, veja só, as setinhas partem do Polo Norte, circundam todo o ímã e chegam até o Polo Sul. Isso tanto por cima quanto por baixo. Então, essas linhas aqui, embora a gente não veja, é assim que acontece a representação do campo magnético. E a Terra, pessoal, funciona como um ímã gigantesco. Por quê? Dentro da Terra, no interior da Terra, lá no núcleo, existe o ferro. E o ferro e também o níquel,
eles ajudam a formar esse campo magnético ao redor da Terra. Se vocês observarem aqui, acontece o mesmo desenho que nessa imagem ao lado. Veja só, as linhas partem do Polo Norte e chegam ao Polo Sul. E essas linhas representam, então, o campo magnético ao redor da Terra. E para que serve esse campo magnético no planeta Terra? É o seguinte, pessoal, esse campo serve como se fosse um escudo protegendo a atmosfera, os gases atmosféricos. Se não tivesse esse campo magnético, os gases que formam essa atmosfera, que é a camada de ar que nós temos ao redor da Terra, eles seriam varridos por causa da grande quantidade de partículas que o Sol emite a todo tempo. Então, é o campo magnético que forma uma proteção para que a gente não perca a nossa camada de ar que envolve o planeta Terra, que é a atmosfera. E por causa desse campo magnético da Terra, existem as bússolas. Veja só, se um ímã em formato de barra, como esse da imagem, for pendurado por um fio, ele vai se posicionar na direção norte-sul da Terra, ou seja, vai estar indicando o Polo Norte e o Polo Sul do planeta Terra, assim como as bússolas. A agulha das bússolas não sempre apontam para o norte. É exatamente por causa desse campo magnético da Terra. Acontece essa atração indicando o Polo Norte. Agora aqui na página 17, a continuação. Se um objeto feito de material magnético, como o aço, por exemplo, for esfregado em um ímã, ele passa a se comportar como um ímã temporariamente, ou seja, olha aqui nessa imagem. A pessoa está esfregando uma agulha em um ímã. Então, essa agulha, por alguns instantes, ela pega essa propriedade de atrair os objetos magnéticos, como o clipe está sendo atraído aqui nesse caso. E os ímãs, eles possuem diferentes formatos e diferentes forças magnéticas também. E com isso, existem algumas finalidades para esses ímãs, como por exemplo aqui nessa imagem a gente pode observar que os ímãs muito potentes, ou seja, aqueles que têm uma capacidade muito grande de atrair os materiais magnéticos, eles podem ser usados para separar sucata de ferro de outros materiais. Então, ao invés da pessoa ficar lá catando o que serve para determinada função e o que não serve, eles colocam um ímã desse aqui e atrai tudo o que for sucata de ferro que precisa ser removido. E outra curiosidade interessante é que os polos norte e sul de um ímã não podem ser separados, ou seja, mesmo se uma pessoa cortar um ímã ao meio, como aqui nessa imagem, os ímãs que se formarem, ou seja, as duas partes de onde foram cortadas, vão apresentar também o Polo Norte e o Polo Sul. Dessa forma, a gente vai ter dois ímãs perfeitos, completos, porém menores. E aqui embaixo a gente tem uma curiosidade, pessoal. Aqui nós temos uma amostra de magnetita. O que é a magnetita? É uma rocha que é um ímã natural, que foi descoberta há mais de 2.000 anos pelos moradores da região de Magnésia, lá na Grécia. Eles descobriram então essa rocha que tinha a capacidade de atrair objetos feitos de ferro, que são objetos magnéticos. Então ela foi batizada de magnetita por ter sido encontrada na região de Magnésia, por isso magnetita. Hoje, os ímãs
Geralmente são feitos de materiais de ferro ou aço e podem ter formatos diferentes, como aqui a gente pode observar esse primeiro em formato circular, esse segundo em formato de barra e esse terceiro em formato de ferradura, tá bom? Assim a gente termina as explicações e agora eu vou explicar para vocês a atividade do dia que é no CA. Aqui na página 57, no exercício número 8, nós temos uma pessoa limpando o vidro de um aquário com um objeto que é formado por dois ímãs, um do lado de fora do vidro e o outro por dentro. Então, com base no que a gente estudou agora sobre o magnetismo, explique como os ímãs podem facilitar a limpeza do aquário, ou seja, como ele está conseguindo fazer essa limpeza com a mão estando do lado de fora. E aqui no exercício número 9, vocês irão marcar verdadeiro ou falso com base no que a gente estudou agora nas páginas 16 e 17 da apostila. E as frases falsas, vocês irão corrigi-las aqui nessas linhas de baixo. Então, assim a gente termina a nossa aula, pessoal. Qualquer dúvida, estou à disposição. Beijão para vocês e até a próxima!